Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é quarta-feira, 19 de maio de 2021. Saúdo a todos com a paz do Senhor. São exatamente o horário que seus relógios marcarem neste exato momento. Olá, meus senhores, meus inscritos, todos aqueles que me ouvem neste momento. Eu estava assistindo, aliás, eu assisti um vídeo, uma live do pastor Francisco Aleluia, que ele falava sobre o tema de que o Espírito Santo não convertia ninguém. Houve uma polêmica muito grande sobre isso. Muitos acharam que o pastor tinha razão, outros acharam que o pastor estava errado, que ele estava dizendo coisas heresias, entendeu? E assim surgiu essa polêmica de muitas partes, e ele sempre procurando explicar por que razão ele estava dizendo aquilo. E eu, observando direitinho, cheguei à conclusão de que o pastor tinha razão. Sabe por quê? Porque, na verdade, o Espírito Santo, ele convence a pessoa do pecado. Ele incita ao arrependimento. Então, se houver arrependimento, existe conversão. Mas, na verdade, o Espírito Santo não converte ninguém, como o pastor disse. Eu concordo com ele nesse ponto, porque, na verdade, é como Jesus veio aqui, prestem atenção. Jesus veio pregando o Evangelho da paz, o Evangelho de arrependimento, incitando o povo ao arrependimento. Se aquele povo realmente ouvisse a palavra de Deus e aceitasse do seu coração e deixasse suas más obras, aí sim haveria o arrependimento e a referida, a dita cuja conversão se daria na vida de qualquer um que deixasse os seus pecados, como Jesus dizia. Então é partindo desse ponto de vista que o pastor Aleluia falou. Então, que o Espírito Santo induzia as pessoas ao arrependimento. A conversão vinha depois que as pessoas aceitassem, se convencessem de que eram pecadores e que se arrependessem realmente dos seus pecados. Isto faz me lembrar o seguinte. Nos meus tempos passados, eu bebia muito realmente, bebida alcoólica. Cheguei ao ponto de ser internado, aqui em Maceió, na Casa de Saúde Miguel Couto e na Ulisses Guimarães. Só que essas casas de saúde ficam em Bebedouro, no bairro de Bom Parto, e que foram fechadas. Não existe mais porque o bairro ali inteiro está afundando. Entende? A Braskem é uma empresa de mineração que existe por aqui, que de tanto perfurar o solo, quilômetros abaixo do solo, e abrangendo tudo, acabou prejudicando grande área dos bairros. Inclusive o Pinheiro, que é um bairro de Maceió, também várias casas foram abandonadas não, foram condenadas porque o chão estava ruindo e afundando. E o prejuízo foi grande para essas pessoas, porque a Braskem ela não indenizava os imóveis de acordo com o preço real daquele imóvel. Sempre dava metade ou menos da metade. E as pessoas não queriam receber isso. Entendeu? Então, em uma dessas casas de saúde, Miguel Couto, eu fiquei internado diversas vezes por excesso de álcool. Era uma casa de loucos.
mas havia a separação entre loucos e não loucos. Pessoas débeis mentais e aquelas que não eram, que eram internadas ali por excesso de álcool, né? Por, como é que chama? Não sei o que, químico. Entende? Eram dependentes químicos. Então passei alguns tempos ali. E durante esse tempo havia as reuniões em que havia debates, havia reuniões de alcoólatras, anônimos, né? Vinham outros que já foram internos e que pararam de beber, ex-alcoólatras. E se reuniam ali, cada um contava uma história diferente da outra, mas com o mesmo sentido. E a nossa psicóloga, a doutora Marli Barbosa, ela nos induzia a crer que éramos alcoólatras, que não podíamos tocar no álcool, porque éramos dependentes dele. Ela induzia, fazia com que nós colocássemos na nossa cabeça aquela ideia de que éramos alcoólatras. Alguns aceitavam, entendeu? E deixavam o alcoolismo, paravam o alcoolismo, como eu, por exemplo, fiz isso. Só que ela nos induzia a nos arrepender, a nos transformar, entendeu? E a não continuar bebendo. Aí era a nossa conversão de não continuar fazendo o uso de bebida alcoólica, porque aquilo nos prejudicava. Então, aí sim vinha a conversão, se nós aceitássemos as orientações, os conselhos da psicóloga doutora Marli Barbosa. E isso fez-me voltar o tempo atrás e meditar sobre isso. Realmente, aqueles que deixavam o álcool, o vício, ficavam convertidos em uma nova criatura. Como eu, por exemplo, abandonei o cigarro e a bebida. Igualmente, eu fiz uma associação dessa ideia com tudo quanto o pastor Aleluia falou sobre que o Espírito Santo não convertia ninguém. É neste sentido. Não que o Espírito Santo fosse nulo, absolutamente. O Espírito Santo sempre seria Espírito Santo, a nos induzir ao pecado, a nos induzir ao arrependimento, aliás. Então, se aquela pessoa que o Espírito Santo fazia com que reconhecêssemos os nossos pecados, reconhecêssemos que éramos pecadores e nos induzisse ao arrependimento, e realmente nos arrependêssemos, haveria sim a conversão. Não era o Espírito Santo direto que nos convertia, que converte as pessoas. Ao contrário, ele trabalha a mente das pessoas, né, para que as pessoas se sintam que são pecadores, confessem seus pecados e cheguem ao arrependimento. Então, eu entendi a mensagem do pastor Aleluia desta maneira. E assim como eu, houve muitas outras pessoas também que entenderam isso do mesmo modo como eu entendi. Agora, existe muita gente que vê um vídeo e não vê o vídeo até o final. Em determinado momento, eles tiram suas próprias conclusões e começam a fazer comentários sem terminar de assistir, de ver o vídeo até o final. Então ali ele para, dá uma pausa e começa a fazer seus comentários ruidosos, rumorosos, entende? Adiantam aquela ideia, entendeu? Sem ter a certeza, sem ter visto o final da palestra, do esclarecimento da pessoa que está
à frente daquele trabalho. Mas bom seria que as pessoas assim assistissem, vissem do começo ao fim todo o conteúdo do vídeo que estava sendo postado naquele momento, para poder então tirar suas conclusões. Não é se precipitar nas suas conclusões, não é falar as coisas que vêm assim à mente só porque você supôs que era desse modo. É como o pastor. Ele tem um modo de dizer, de falar sobre o que o Espírito Santo não convertia. Entende? Mas também as pessoas precisam entender a maneira como ele explica. É um vídeo, o título parece-me que é O Espírito Santo não converte ninguém. Esse é o título. Se você está interessado em saber, observe no canal do Pastor Aleluia, que parece que é Bíblia Sem Balela. É, Bíblia Sem Balela. E vocês vão ver tudo o que o pastor está dizendo. São 2 horas de live, que você tem que vir pacientemente, para poder então tirar suas conclusões e acabar realmente imaginando o que há de verdade naquilo. Como eu fiz. No princípio, eu também fiquei arisco, meio revoltado, digamos assim, com o que ele dissera. Mas depois eu vi o comentário de uma irmã, de uma inscrita dele, chamando a atenção das pessoas que estavam interpretando, fazendo aquela interpretação errônea a respeito do irmão. E eu me dediquei a assistir o vídeo do começo até o fim. E cheguei à conclusão de que o irmão queria dizer. E hoje, convicto de que ele tem razão, eu peço que vocês também tenham paciência, observem as explicações do irmão, para que não tirem conclusões precipitadas sobre ele. Porque o irmão, apesar de ser muito polêmico, muito perseguido aí por muitos, entendeu? Ele mesmo se diz um pastor, profeta, e eu não discordo disso, porque quem sou eu diante dele e diante de muitos outros pastores que tem aí, diáconos, coisas parecidas, para querer ser superior, para querer ensinar a vocês. Não, eu falo daquilo que já ouvi os superiores falarem. É disso que eu me apego. E não falo nada fora da Bíblia. Se bem que tem muita gente que diz que a pessoa não lê a Bíblia, que a pessoa não entende nada da Bíblia. Como não lê, como não sabe? Se fala tudo que está escrito na Bíblia. Houve uma época em que eu comecei a defender certas pessoas aí, veementemente, entendeu? Cheguei até, por esse motivo, de ser ameaçado de processo. Cheguei até ser ameaçado de processo. Mas, graças a Deus, eu tenho a minha consciência tranquila a respeito daquilo que queriam me processar. De que realmente eu não fui o que pensavam que eu era. Entendeu? Porque eu tenho minha consciência tranquila, eu conheço o Espírito Santo me conhece desde o meu íntimo, desde o meu coração, e ele sabe das minhas ideias. Sabe quando a gente lança mão de palavras ofensivas diretamente para ofender uma pessoa, e sabe como a gente faz comparações entre uma coisa e outra, sem o intuito de ofender-se. Mas graças a Deus, tudo foi acalmado. Eu creio que essa pessoa caiu em si, conjeturou e viu que, aliás, o Espírito Santo agiu na vida dela e que ela mudou de ideia. Graças a Deus por isso, e eu agradeço.
Então, por essa razão, vamos ser mais coerentes naquilo que a gente vê, para que a gente não acabe tomando decisões precipitadas e digam coisas indevidas. Ok? Eu espero que vocês, se gostarem, dêem um like, porque é muito importante. Façam uma subscrição para que eu possa continuar enviando, me motivando a fazer meus vídeos, porque isso é muito importante, ok? Façam inscrição, compartilhem o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Eu fico aqui muito feliz por saber que vocês ainda me aceitam, ainda me toleram e ficam atentos às minhas palavras e acabam meditando e chegam a dar uma conclusão razoável, coerente daquilo que eu quero, que eu pretendo dizer e que digo, ok? Que Deus abençoe vocês hoje, amanhã e sempre. Que o Espírito de Deus ilumine a mente de muitas pessoas que tem por aí, que se dizem: eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou missionária, eu sou evangelista, eu sou isso, sou aquilo, sou bispo, para que realmente faça jus ao nome que tem e que dizem ter. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.